Olá, meus irmãos, que Deus abençoe você, seja bem-vindo. Aqui é a nossa penúltima aula desse panorama do Novo Testamento e hoje eu vou estudar com vocês aqui essa carta que só tem também 25 versículos, a carta de Judas. E quem que é Judas? Judas não é o Judas Iscariotes, aquele que negou a Jesus, não. Jesus tinha ali no seu ministério 12 discípulos e dois deles se chamavam Judas. Esse não, é aquele Judas que caminhou com o Senhor até o final e foi um discípulo fiel do Senhor. Amém? Então, Judas, ele vai escrever aqui essa carta. Ele vai defender a fé cristã e combater ali várias heresias, apostasias e um entendimento errado a respeito da fé cristã daquela igreja, daquelas pessoas que estavam sendo os destinatários dessa carta. Essa carta de Judas, ela é considerada aí sim uma das menores cartas de um menor conteúdo escrito, assim como as cartas de João, mas o seu conteúdo ele é fortíssimo, né, bem direto e bem urgente. Você vai perceber que a carta de Judas ela é muito atual, escrita por esse homem de Deus, esse servo de Jesus Cristo. Ele vai dizer que ele a carta vai dizer que ele é irmão de Tiago, e vai fazer um apelo muito apaixonado pela defesa da fé cristã, vai combater ali a corrupção generalizada, tanto espiritual como dos falsos ensinos, dos falsos mestres naquela época, e ele já inicia sua carta revelando o desejo do coração dele. Ele diz assim que o desejo do coração dele era ensinar sobre salvação, era escrever sobre coisas comuns da vida cristã. Mas ele fala logo no versículo 3, mas ele se vê obrigado a escrever para exortar os crentes a batalharem pela fé. Ou seja, demonstra o quê? Que havia uma grande crise instaurada ali naquela igreja, né? Naquela comunidade, uma crise doutrinária gravíssima, que ele se sente obrigado a escrever para corrigir esses problemas. Ele fala, olha, eu gostaria de escrever sobre salvação. Logo aqui nos primeiros versículos de Judas ele já fala, olha só, amados, embora estivesse muito ansioso para escrever a vocês acerca da salvação que compartilhamos, senti que era necessário escrever, insistindo para que batalhassem pela fé de uma vez por todas confiada aos santos. É importante a gente entender que o cenário aqui continua sendo o cenário de perseguição. Então Judas, ao invés de escrever falando a respeito da salvação e de alguns assuntos que ele gostaria de falar, ele escreve com essa intenção de encorajar os irmãos a permanecerem na fé, certo? E vai escrever com muita veemência, com muita força. Judas vai escrever encorajando os irmãos a permanecerem na fé e tratando de assuntos que ele não gostaria, às vezes, de tratar, mas se viu necessário. O autor aqui, como nós já falamos, Judas, irmão de Tiago, ou seja, portanto, meio-irmão de Jesus ali, certo? A data provavelmente foi ali no ano entre 60 e 80, não dá para precisar a data que a carta foi escrita, mas foi escrita aos cristãos em geral, provavelmente ali judeus convertidos ali naquela época, porque você percebe pela carta de Judas, ele dá tantas referências do Antigo Testamento, né? E ele vai falar também de muitas tradições judaicas ali na sua carta, né? O contexto é que a igreja estava enfrentando os falsos mestres e provavelmente influenciado, assim como os destinatários da carta de João, influenciado por ideias gnósticas, né, que distorciam a graça de Deus, falando que Cristo não veio em carne. Então eles estavam levantando, João estava também denunciando ali, além de tudo isso, o comportamento imoral desses falsos mestres, né? O propósito é justamente exortar os crentes a batalharem pela verdadeira fé. A fé que foi, como diz lá no versículo 3, que foi de uma vez por todas dada aos santos. E ele vai denunciar ali de forma incisiva os falsos mestres que estavam se infiltrando ali na igreja. Olha só no versículo 4. O versículo 4 diz assim: pois certos homens, cuja condenação já estava sentenciada há muito tempo,
infiltraram-se dissimuladamente no meio de vocês. Estes são ímpios, transformam a graça do nosso Deus em libertinagem e negam a Jesus Cristo, nosso único e soberano Senhor. Olha só como que ele é muito direto, né, na sua colocação. Ele vai denunciar de forma direta esses falsos mestres, encorajando a igreja a se manter firme no verdadeiro amor de Deus. A estrutura da carta também é bem simples. No versículo 1 e 2 ali nós lemos, é uma pequena saudação à igreja. No versículo 3 e 4 vai falar sobre a motivação da carta, que é estimular os irmãos a batalhar pela fé. No versículo 5 ao 7, exemplos de julgamento divino. Então ele vai falar de vários exemplos do Antigo Testamento, mostrando que Deus, ele não estava conivente com os ensinamentos dos falsos mestres, que esse ensinamento um dia receberia também o juízo de Deus. E para ilustrar como seria, ele vai usar ali alguns exemplos do Antigo Testamento, para mostrar que assim como no Antigo Testamento muitos foram punidos, esses falsos mestres também seriam punidos no dia certo. Aqui no versículo 8 ao 16, ele vai falar sobre características desses falsos mestres, né? Como que eles atuam, como que eles ensinam, o que que eles ensinam, e vai exortar depois os crentes à perseverança. No final, temos ali no versículo 24 ao 25. Aquele que é poderoso para impedi-los de cair e para apresentá-los diante da sua glória, sem mancha e com grande alegria, ao único Deus, nosso Salvador, seja glória, majestade, poder e autoridade mediante Jesus Cristo, nosso Senhor, antes de todos os tempos e agora e para todo o sempre. Está ensinando aqui que a verdadeira fé foi dada aos santos e que o próprio Senhor, aquele que é poderoso para nos impedir de ser enganados, ele que vai nos sustentar até o final. É uma declaração que realmente vem nos mostrar que o próprio Deus é aquele que nos sustenta diariamente na nossa fé. Amém? E essa foi a carta de Judas. E amanhã estaremos aqui com a carta de João, a última carta de João, o Apocalipse. E que Deus te abençoe.